Cola aqui comigo, por favor, porque a polícia de São Paulo coloca 2 estupradores, sabe aonde? Na cadeia. Você que está em casa vai vendo as imagens agora, porque o Dalisson Dutra vai contar para mim o porquê que esses 2 estupradores foram presos. Como, né, que eles foram presos, né? Porque nós já sabemos. Nós queremos saber como que a polícia chegou até esses vagabundos. Dalisson, você, meu querido. Marcão, são 2 casos isolados, os 2 vieram, coincidentemente, da Zona Leste de São Paulo. Esse que a gente mostra aí é o Rafael Martins, de 27 anos, um dos acusados. Ele, segundo a polícia, é acusado de violentar sexualmente pelo menos 5 mulheres, em épocas diferentes. Olha só como ele atuava, Marcão. Ele, motorista de aplicativo, né, fazia corridas e aí quando ele se interessava para uma das passageiras, olha só como ele utilizava para poder cometer os crimes. Ele dava um número de telefone particular e falava assim, ó, quando você quiser fazer uma outra corrida fora do aplicativo, você pode me chamar diretamente no meu número. E aí o sistema do aplicativo não conseguia rastrear caso ele abusasse das passageiras. E a polícia conseguiu rastrear pelo menos 5 mulheres que foram vítimas deste homem. Entre elas, 2 adolescentes, Marcão, uma de 16 e outra de 17 anos. E segundo o delegado, ele era extremamente violento. Dizia que estava armado, fazia ameaça com as vítimas. Muitas delas, inclusive, estão precisando e passando por tratamento psicológico. Mas após a polícia identificar e procurar essas vítimas, elas já prestaram depoimento. E, inclusive, se alguma das mulheres ali da região de Santa Isabel, o ABC Paulista, onde ele trabalhava, reconhecer esse homem e se tiver também sido vítima de violência sexual, pode comparecer à delegacia para aumentar a denúncia contra ele, que agora está preso. Vamos mudar de caso, porque também aconteceu um outro caso de estupro na Zona Leste de São Paulo, envolvendo uma criança de apenas 3 anos de idade. Olha, imagens mostram o momento em que um homem de 42 anos está andando de mãos dadas com essa criança. Só que o seguinte, ele está ameaçando a todo tempo, diz que vai matá-la se ela não fizer o que ele pede. Essa menina de 13 anos, Marcão, saiu para comprar pão, foi abordada por este homem, levada para um terreno baldio e violentada sexualmente. Que é a isso? família sentiu falta dela, procurou a polícia e quando chegou, encontrou o homem, sabe o que ele falou? Que era sobrinha dele. Só que a menina estava extremamente abalada. Quando os policiais chegaram, começou a chorar e disse que foi forçada a fazer tudo o que fez. Foi preso. Peraí, Dalisson, peraí. Essas imagens, pode deixar as imagens, pode me tirar da tela. Essas imagens é o momento em que ele aborda a criança que tinha acabado de sair para comprar pão. Aí ele aborda ela está inclusive com a sacolinha na mão, percebam só. Aí ele aborda ela e vai segurando o braço dela e ameaçando a mesma a todo momento. Para quê? Aí eles estão indo para um local ermo ali, para um terreno baldio. E foi nesse local que ele teria consumado o fato, é isso? Exatamente, Marcão. Nesse local ele a estuprou e aí quem viu e acionou a polícia? A família sentiu falta, né? Porque era para a menina ter voltado com um saco de pão. Chamou a polícia. A polícia foi refazer o caminho e aí encontrou esse homem aí quase que com a boca na botija. E aí ele foi preso em flagrante, porque se a família suspeitou, assim, suspeitou que eu digo o seguinte, sentiu falta da criança e rapidamente ligou para a polícia e falou, a criança saiu, até agora não voltou, nós estamos desesperados. Aí a viatura, acredito eu, próximo ao local, nós estamos vendo, ó, a viatura percorrendo ali a região. Quando foram fazer o trajeto que a criança faz para poder comprar o pão, de repente se depararam aí com o vagabundo e a criança. Aí pararam. Quando pararam, acredito eu, quando a criança viu a viatura e viu os familiares, começou a chorar desesperadamente. Foi aonde a criança contou tudo e o vagabundo confessou que realmente teria estuprado essa criança. E essa história desse vagabundo ser parente dessa criança é verdade? Não, é mentira. Ele contou mentira. isso para tentar escapar da... Não, é minha sobrinha, tá aqui comigo. Só que quando a criança se sentiu... A criança se sentiu segura ao ver os policiais, ela já desabou em lágrimas ali. Os policiais viram o desespero e que realmente alguma coisa de muito errado tinha acontecido. A polícia está levantando o histórico desse homem, Marcão, perguntando na região agora
porque ele pode ter feito outras vítimas, né? Maiores de idade e também menores de idade. Porque, infelizmente... Pelo jeito que... Ô, Darlison, é interessante isso que você está falando, eu só colocando um adendo no que você está falando, assim, é porque a gente que é apresentador igual eu, acredito que igual da Atena, igual o Faustão, igual outro que conversa mais que o Homem da Cobra, a gente não consegue, quando vem a coisa na cabeça da gente, a gente não consegue se não falar, então a gente precisa falar. Então até peço desculpa, mas o que acontece? A maneira com que eu vi ali nas imagens, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, volta para mim, por favor, porque no momento em que eu vi o modo que ele abordou a criança, segurando ela ali pelo braço, e ele vai arrastando a criança. A gente vê nas imagens, ó, quer ver? Ó, nessas imagens, veja só, inclusive a pessoa até aponta ali, ó. Graças a Deus uma câmera registrou, quer ver? Olha aí, ó. Ó, para mim, por favor, Valdir. É isso. Vejam só, você percebeu que nesse momento em que ele olha para um lado, olha para o outro e vai arrastando a criança. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele já estava premeditando fazer isso há algum tempo. Por quê? Porque parece que ele já conhece a região ou até mesmo conhecia o trajeto que essa criança fazia quando ia comprar o pão. Então, o que você falou é muito importante, porque ele pode ter feito outras vítimas, não só nesta região, como ele pode ter feito também outras vítimas em outras regiões aqui de São Paulo. E é importante, ó, deixa a cara dele para a sociedade. Atenção, meu povo aqui de São Paulo. Atenção você que nesse momento acompanha o nosso programa. Se esse vagabundo cometeu algum crime contra a sua família, contra a honra dos seus filhos, contra a honra da sua família, entre em contato urgentemente com a polícia, porque esse vagabundo estuprou uma criança, levou a criança para um local ermo, levou a criança para um terreno baldio e foi preso em flagrante esse estuprador. Então é importante que a sociedade denuncie, por quê? Porque quanto mais crimes pesar contra ele, mais tempo esse desgraçado fica na cadeia, né, Darlison? Exatamente, Marcão. Infelizmente, 2 casos parecidos. No primeiro também, 2 menores de idade foram violentadas sexualmente. E os 2, Marcão, como fazem os estupradores, ameaçam a vítima de morte. Então, entre tentar correr ali e escapar do abuso iminente e morrer, ela prefere ir acabando, como a gente viu nas imagens, a menina de cabeça baixa, seguindo ali para um terreno onde foi brutalmente violentada por esse homem. E aí, quando a polícia chegou, ela viu a polícia, ela saiu desesperada, chorando, acredito eu, abraçou a policial. Os policiais rapidamente já deram voz de prisão para ele. Aí ele usou o argumento que, é minha sobrinha e tal. Mas aí a criança contou e aí ele não teve outra alternativa ali diante dos policiais a não ser contar a verdade, né, Darlison? Exatamente. E no primeiro caso, que a gente está linkando o primeiro com o segundo, né? No primeiro caso, o estuprador usou de uma outra justificativa, né? Ele disse que todas as relações foram consensuais. Só que, como disse o delegado para a nossa equipe, como 5 mulheres vão fazer a mesma denúncia de que foram violentadas de forma violenta, né? Ele ameaçando, dizendo que estava com arma e ele dizendo que foi consensual. Tá aí a imagem também do Rafael. Esse é um caso que o Darlison está trazendo, que é um outro caso também mais de estupro, que é importante a gente trazer como alerta para a sociedade. Por que eu estou dizendo isso, meu povo brasileiro? Porque esse vagabundo aí, o modus operandi dele, eu vou deixar assim, o seguinte, como eu falo 3h15 aqui diariamente, eu quero que o Darlison fale apenas para mim qual era o modus operandi desse vagabundo. Fala pro Brasil, Darlison. Ele recebia os chamados de aplicativo de transporte, né, o Marcão? E aí, quando ele se interessava pela passageira, ele passava o contato particular e dizia assim, ó, se você precisar de uma corrida fora do aplicativo, eu até te dou um desconto. Porque ele já tinha interesse em violentar essas mulheres. Então, é importante a gente colocar para a sociedade uma coisa. Esse negócio da pessoa falar assim, ó, eu vou te dar o meu telefone, aí qualquer coisa você me liga, porque aí eu faço uma corrida fora do aplicativo. Primeiro, você vê que o cara já quer roubar o aplicativo. Primeira coisa. Quando a pessoa quer dar um golpe
Quando a pessoa vem com essa história pra mim de, não, eu te dou meu telefone, aí eu faço uma corrida por fora, que você sabe, né? Eu já não gosto, porque é bandido, quer roubar o aplicativo que dá a oportunidade dele trabalhar. Já é vagabundo pra mim, já é vagabundo. Segundo, tem alguma coisa errada quando ele passa apenas pra mulheres. Pra mulheres. Então, pelo amor de Deus, não aceite. Fica a dica pra você. Aí ele fazia o quê? Ele usava desse argumento. Quando a mulher ligava pra ele, por quê? Porque ele falava que fazia um preço melhor, mas diferente. Aí a mulher ligava, o que ele falava? Falava que estava armado e estuprava as mulheres. Então, se ele está sendo acusado de 5, pode ter 10, 15 dares, ou até mais mulheres que foram estupradas por esse vagabundo, viu? Exatamente. Uma vez que ele atendia fora do aplicativo, né, não ficava registrada aquela corrida. Então era mais difícil, por exemplo, da polícia chegar até esse homem e nem conseguir provas, né? Tá certo. Carlos, obrigado mais uma vez. Colocamos 2 casos aqui importantíssimos para a sociedade e 2 casos revoltantes que acredito que o meu telespectador que está mandando mensagens agora aqui no nosso Instagram também está bastante revoltado.